Bem, povo abençoado, agora são 8 minutos passados das 3 horas da manhã e o Senhor Deus Todo-Poderoso falou comigo. Isto é para aqueles que ainda estão acordados, aqueles que conseguiram ficar acordados em vigília diante do Senhor. Isto é para aqueles que estão vigiando, que decidiram estar vigiando e esperar pelo Senhor, aguardando pelo Senhor. Aquele vigia lá fora, as enfermeiras e as pessoas que estão na terceira vigília. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo nesta noite passada e Ele me levou até o céu novamente. E o Senhor Todo-Poderoso me deu as folhas da árvore da vida. Mas desta vez, quando elas floresceram em Fiji, elas floresceram como grama. Como grama, eu não sei o nome da grama, mas era como aquela que são com as folhas um pouco mais largas, mas muito, muito lindas. Para aqueles que não sabem como o Senhor fala, é isso que Ele quis dizer. Toda vez que o Senhor me põe em contato com a árvore da vida é a respeito da eternidade, e as folhas da árvore da vida é a respeito da vida eterna, é a cura das nações, da queda, do pecado e da morte. Então a mensagem é muito clara e transcende este espaço, transcende esta dispensação, transcende o tempo. O Senhor está apontando esta geração para a eternidade, para que vocês agora possam focar na eternidade. E nestas missões, toda vez que Ele me mostra as folhas verdes da árvore da vida, enquanto eu vou para estas missões, para essas nações, você pode dizer que o Senhor está simplesmente dizendo que Ele está falando de vida eterna para eles, Ele está falando da eternidade para eles, Ele está nos enviando para anunciar para eles que o eterno reino de Deus, a vida eterna, está próximo. E vocês devem se preparar. A cura das nações da queda. E eu vi as folhas florescerem muito em Fiji. As folhas floresceram muito em Fiji. Isto significa, novamente, para aqueles que não sabem como o Senhor fala, a tradução é que haverá muitas curas que vão acontecer naquele dia da visitação, o dia do serviço de cura, massivas curas. O Senhor vai levantar aleijados, abrir olhos cegos, abrir ouvidos surdos, ouvidos, dissolver tumores, diabetes. Será tremendo, uma grande visitação lá. Provavelmente será uma das maiores visitações através das nações, esta que está vindo em Fiji. Agora, neste tempo, enquanto nós estamos finalizando esta conversa do Senhor, eu quero encorajar vocês com uma escritura. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E também a escritura em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz o seguinte. Nós estamos na escritura em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando chegarmos lá, nós vamos ler juntos. Então, ele diz o seguinte. Capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, eu vou ler todo ele. Ele diz, novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 13 ao 18, ele diz o seguinte. Ele diz, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos e irmãs, a respeito daqueles que dormem,
para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Significando, vocês têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que aqueles que Jesus trará juntamente com Jesus, aqueles que nele dormem. E quando o dia do arrebatamento chegar, ou seja, eles estão na presença consciente do Senhor agora. No 15, pois isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isso é muito poderoso, pois o próprio Senhor, versículo 6, pois o 16, pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você pode dizer que esta primeira ressurreição que acontece no arrebatamento é estritamente para os santos do Novo Testamento, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ele diz, os outros serão ressuscitados no fim, quando ele vier para Jerusalém. Mas ainda serão parte da primeira ressurreição, porque ele diz, somente os que estão dormindo em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Versículo 17, ele diz, depois disso nós, os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele dá a cronologia do arrebatamento. Ele diz que primeiro os que morreram em Cristo, os túmulos abrirão, a glória os tirará para fora, então as suas almas irão até Cristo no arrebatamento, e eles receberão seus corpos glorificados, mas depois disso os cristãos vivos santos serão trasladados. Então ele finaliza dizendo, portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então a razão pela qual ele está dizendo consolem-se, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras, é o que eu quero lhe dar hoje, porque ele está dizendo aqui que haverá glorificação e transformação daqueles que morreram. Eles morreram, então eles saem dos túmulos, o corpus deles sai, então eles são glorificados, então são levados para cima, para a glória, para encontrar o Senhor nos ares. Então é esta transformação e glorificação na qual focaremos hoje, e ele diz, aqueles que estiverem vivos também serão glorificados, também serão transformados e glorificados, então levados para cima. Então, em outras palavras, você vê muito claramente que ele está dizendo que naquele dia, aqueles que estão mortos, ele vai derrotar a morte. E aqueles que estarão vivos naquele tempo e santos, eles não verão a morte. Então, é da derrota da morte que ele está falando aqui. Então, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, mas foquem neste glorioso evento que está vindo, e vocês que são nascidos de novo, sabem muito bem que vocês são isentos dos eventos da tribulação, então vocês são os candidatos, os cidadãos dignos que serão levados embora naquele dia, então vocês não estarão aqui quando a tribulação vier. Então ele diz que somente este conhecimento deve te consolar, deve te deixar confortável e te encorajar. Você vai dizer, eu posso perseverar porque eu sei que o meu Redentor está vindo e naquele dia eu serei levado e glorificado. Então eu terei derrotado a morte. Então eles vão sair dos túmulos. E aqueles que estão acordados e vivos naquele tempo também derrotarão a morte. Tudo que eles têm que fazer é renunciar ao pecado, mas eles só não precisam de ressurreição. 1 Coríntios, para construir isso, capítulo 15, no culto desta noite, para aqueles que estão vigiando, os guardas, os vigias, as enfermeiras, os médicos. Isso não é para acordar ninguém, é para os que estão acordados. 1 Coríntios 15, do 50 em diante, ele diz o seguinte, ele diz, isto vos digo, irmãos,
que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Então, a corrupção não herdará a incorrupção. 51. Pois eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. É com isso que nós vamos lidar hoje. Esta transformação. Qual é a mensagem aqui? Que você não pode entrar no reino de Deus, a não ser que você passe por essa transformação repentina. Por isso que em 1 João 2, em Apocalipse 4:1, ele diz: repentinamente eu me vi no Espírito. Então essa é a glorificação e a derrota da morte. Mas podemos ler um pouco mais, pois ele diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, mudados, glorificados. 52. Então ele menciona o momento quando essa glorificação acontece. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, de acordo com a King James, e nós seremos transformados. Então ele realmente está falando daquele momento no qual estou focando, aquela mudança, a glorificação, o momento quando ele vai te tirar da corrupção para dentro da incorrupção. Então ele diz aqui muito claramente: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então este que é perecível, o perecível, o corruptível e o mortal vai ser transformado no imperecível, no incorruptível e então na imortalidade. É isso que eu quero olhar nesta noite, em um momento, em breve. Então ele continua dizendo, novamente, 53, pois é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. Então, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi tragada pela vitória. Então, ou morte, onde está a sua vitória? Então, isso que eu quero falar enquanto termino nesta noite. Ele diz na Escritura que celebra o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Ele finaliza no 18, ele diz: portanto, confortai-vos e encorajai-vos uns aos outros com esta profecia, com esta promessa, esta esperança de que o Messias virá e vai te levar. E agora, nós estamos indo mais profundamente nesta promessa. Então você descobre que a corrupção está sendo revestida de incorrupção, o mortal de imortalidade, o perecível de imperecibilidade. Ele diz: esta é a tua esperança. Então, essa perecibilidade, essa mortalidade que está sendo enfatizada aqui, qual é a mensagem? O que o Senhor está tentando trazer para a igreja nesta Escritura, quando ele menciona a perecibilidade da vida, a mortalidade da vida? Primeiro de tudo, quando olhamos a perecibilidade, que também dura muito pouco, ou a mortalidade que dura pouco, ele fez isso com um propósito específico. Porque lemos vez após vez na Escritura aqui, que eu posso ler com vocês novamente aqui, nós lemos em... Eu vou ler agora, eu estou indo para o livro Isaías 40, Isaías 40, 40, Isaías capítulo 40, então ele diz aqui claramente, Isaías 40, do 6 ao 8, ele diz: uma voz diz, clamem,
E eu pergunto, o que devo clamar? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, o seu orgulho, a sua soberba é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, porque o vento do Senhor, o fôlego do Senhor sopra sobre eles. Certamente o povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isso é muito poderoso. Então, essa é outra plataforma muito importante para saber o que o Senhor está falando no arrebatamento. A transformação, o requisito, a necessária transformação de imortal para imortalidade, do perecível para o imperecível, do corruptível para o incorruptível. Então, eu quero focar nisso nesta noite. Qual é a mensagem aqui? Quando você descobre que a Bíblia está celebrando o arrebatamento desta forma, celebrando que a morte será derrotada, a corrupção será derrotada. Então, em outras palavras, está falando de mortalidade, a natureza mortal do homem. E isto é deliberadamente feito pelo Senhor para transmitir a mensagem da sua vida nesta terra. Ele está dizendo, vocês são mortais, mas o mortal será revestido de imortalidade. Então, deliberadamente, pelo divino desígnio de Deus, que quando o fôlego de Deus sopra sobre a relva e as flores, elas secam. Então, o desígnio de Deus é que a vida nesta terra seja temporária devido à queda no jardim. Então, para começar, é o plano de Deus. O Senhor planejou desta forma, de que a vida nesta terra seja perecível, seja temporária, mortal, e isso é para te guiar, para te dar um compasso, uma direção, para guiar os crentes cristãos e o povo desta terra para estar focado no céu, sabendo que a vida nesta terra é curta, então você começa a focar em outra coisa. Então, no 18, 1 Tessalonicenses 18, ele diz, então, encorajai-vos uns aos outros com esta profecia. Ele está falando da derrota da morte que vai acontecer naquele dia. A morte será finalmente derrotada. Então, mortalidade na Bíblia, morte ou perecibilidade, na Bíblia, mortalidade vem daquilo que aconteceu no jardim. Esta mortalidade que o Senhor celebra, que agora será derrotada, ela será então convertida em imortalidade no arrebatamento. Se você resumir mais, você vai entender que é por causa da queda do jardim que a morte, a mortalidade veio. Porque se você ler o livro do Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, o Senhor é muito claro que a intenção dele não é que a humanidade morra, não. No versículo 16 ele diz, e o Senhor Deus comandou o homem, Gênesis 2:16, e o Senhor Deus comandou ao homem, você é livre para comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comeres, você certamente morrerá. Então isso é realmente de onde começou a mortalidade. Antes da imortalidade se tornar mortalidade, onde se cristaliza, onde a morte foi materializada na vida do homem. Desde o início o Senhor disse, veja, eu te criei para ser imortal, eu soprei o fôlego de Deus em você e você deveria viver para sempre. Entretanto, se você me desobedecer, disse o Senhor, então agora a morte virá. Então é isso que ele está pronunciando em Gênesis 2, 16 e 17. Ele está pronunciando morte, mortalidade, em uma cidade, de uma situação onde o homem foi criado imortal. E você vê muito claramente que Gênesis 3:19, o Senhor agora executa este plano. Finalmente, nós vemos agora a definição de mortalidade de onde veio. Gênesis 3, versículo 19.
chapter 3:19. Gênesis 3:19. So he says the following. Então ele diz o seguinte, You can begin verse 17. podemos começar no 17, mas no 19, com o suor do seu rosto, você comerá do seu pão, até que você volte à terra, Since from visto it que you were dela taken, você foi tirado, for that porque thou você art, é pó, and to that e ao pó you will return. você That is now voltará. really the Isso é agora a definition of definição de perishability, perecibilidade e mortalidade. So this Então, mortality that esta is raising mortalidade que ele up, está that the mortal ressaltando will no be arrebatamento, converted into de que o mortal se revestirá de imortalidade, portanto, corajai-vos e confortai-vos uns aos outros com essa profecia, de que naquele dia, quando o dia chegar, haverá glorificação, que vai converter aqueles que creram em Jesus, que se tornaram arrependidos, nascidos de novo e em santidade. It says Ele diz, they will be eles serão convertidos, eles serão transformados from the mortal de to mortal immortality. para imortal. So you see Então very você vê clearly muito the fact claramente that que o since the fato Lord de que designed desde que o Senhor designou mortality by a himself, that life on mortalidade this earth por, should be temporary. por ele mesmo, que a vida nesta terra deve ser temporária, mas você vê que o propósito e o desígnio de Deus, você vê o Senhor dizendo, mas eu fiz isso com um propósito, para que o povo desta terra pudesse entender que aqui dura pouco, e então agora comece a procurar o eterno reino de Deus para focar no Senhor. And that's why E é the book por of isso que no Romans, livro de Romanos, I'm just going to walk eu vou a little andar bit com through two more vocês scriptures, em three duas maybe ou to make três 10 minutes. escrituras, então vou terminar, por causa do tempo. Romanos, The book of Romans, o livro de Romanos, Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, verse versículo 12. 12. He says the following. Ele diz o seguinte, ele diz, The subtitle says, o subtítulo diz, a morte por Adão through Christ. e So vida this is very por powerful. Cristo. This is Isso é really muito the poderoso. Isso realmente é um through marco. Christ. A morte I mean, the through A Adam morte and life veio por through Adão, mas a death of vida Christ, literally, that's what I veio said. por The Cristo, death and resurrection of Christ. pela morte e ressurreição de Cristo. But by another man, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado dele veio a morte. É isso que eu estou vendo aqui. Se você ver por que que o Senhor está enfatizando uma marca, um ponto, um procedimento dentro de todas as marcas do arrebatamento, essas são os pilares do arrebatamento. Ele diz que será a conversão do homem mortal em imortal. É isso que nós estamos olhando aqui. Então, é isso que Deus está dizendo. Essa é a mensagem. Vamos ver o que o Antigo Testamento diz da mortalidade. Nós vemos que ela está relacionada com o pecado. A morte está ligada ao pecado, porque você vê que Deus no Antigo Testamento ele vem claramente dizendo que a morte é consequência do pecado. Como nós vimos rapidamente em Gênesis 2, 16, 17, o mandamento, o comando da justiça, obediência voluntária, submissão a Deus, quando ele disse, não toque, então obediência é chave. Mas quando há desobediência e transgressão ao Senhor, então a mortalidade veio. Então, essa é a mortalidade, o fato de que ela finalmente será transformada em imortalidade, do perecível para a imperecibilidade. No final, ele diz, essa é a esperança. Portanto, encorajai-vos e confortai-vos uns aos outros com essa profecia. Portanto, confortai-vos e encorajai-vos uns aos outros com esta profecia. Então, esta é a esperança, que a morte será derrotada. A vitória da morte vai ser tirada, arrancada, o aguilhão será arrancado. Ele diz, é aqui onde você tem que focar, diz o Senhor, na derrota da morte. E você vê claramente, esse é apenas um resumo, para chegarmos aos fundamentos, para dizermos assim,
a respeito desta mortalidade e imortalidade que o Senhor está ressaltando no arrebatamento. A morte, muito claramente, no Antigo Testamento, primeiro de tudo, no Antigo Testamento, o que você vê lá de mortalidade é o fato de que ele está dizendo que é consequência do pecado. É uma consequência da morte e do pecado. Então, a consequência do pecado é a morte. O pecado foi o pecado que trouxe a morte, a perecibilidade. Então, fez com que o homem que tinha antes vida eterna tornou-se perecível. Estragou tudo. E agora o homem dura pouco. Então, agora tornou-se mortalidade. A vida agora já não existe para sempre. No Antigo Testamento você vê muito claramente que ele apresentou. Até mesmo no Novo Testamento vemos também, ele apresenta como o efeito, o salário, as consequências, a recompensa do pecado é a morte. E é por isso que Isaías, primeiro de tudo, no livro de Romanos 5:12, que nós estamos lendo, ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no homem por um homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então você vê agora que esta mortalidade que o Senhor está ressaltando nesta escritura, esta mortalidade que ele está ressaltando no arrebatamento, que vai se converter em imortalidade, se você ver a mensagem que o Senhor está transmitindo aqui, ele está dizendo que é irreversível, que depois do pecado, no jardim, então, a escuridão, as trevas varreram toda a humanidade, ninguém ficou isento, todos foram contaminados. Essa mortalidade da qual está falando no arrebatamento será revertida em glorificação e imortalidade. Essa mortalidade, ele está dizendo, a primeira coisa que ele apresenta, a mensagem que é ressaltada lá é que todos pecaram, porque todos pecaram e foram despidos da glória de Deus, destituídos. Então, o fato de você ter herdado o DNA de Adão, ele diz em Romanos 5, que, portanto, todos vão carregar este pecado com eles. Portanto, todo homem precisa de redenção. E desta forma, a morte entrou em todas as pessoas e ninguém escapou, porque todos pecaram. Então, isso é muito sério. Ele está dizendo que a mortalidade, na verdade, é irreversível. Alcançou toda a humanidade e a criação também, porque você vê que até mesmo a criação física também está morrendo e não vai durar para sempre. Então, o Senhor teve que criar uma nova criação. Então, isso é muito sério. Então é universal, ninguém escapou. Então você tem que lidar com isso. Você tem que ansiar por este dia quando isso vai ser revertido. Quando essa mortalidade se reverterá em imortalidade, será convertida em imortalidade. Se você olhar em o livro de Oséias 13:14, ele diz, Oséias, capítulo 13, versículo 14. Ele diz o seguinte. Ele diz, no Antigo Testamento é muito poderosa a apresentação. Eu deliberadamente escolhi escrituras que falam do fato de que a morte será esmagada. Portanto, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque a morte será derrotada. Jesus derrotou a morte. Mas no arrebatamento você vai compartilhar desta vitória e a morte nunca te tocará novamente. Então vamos ver o Antigo Testamento, quais as escrituras que dizem que o Messias virá e vai destruir a morte. Quando ele celebra isso aqui, você vê Isaías 25 depois, mas Oséias 13:14, ele diz o seguinte, eu os remirei do
poder da mão do inferno e da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Então, na verdade, ele está dando uma profecia aqui de como que o Messias virá e vai destruir a morte. E se você olhar Isaías 25, versículo 8, ele faz a mesma coisa. No Antigo Testamento, ele fala a respeito de como Jesus virá e vai destruir o poder da morte. Isaías 25 e o versículo 8. Ele diz o seguinte: ele destruirá a morte para sempre. Isso é muito maravilhoso. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. E ele vai retirar de toda a terra a desgraça do seu povo. De toda a terra. O Senhor de toda a terra foi quem falou. Então, eu estou olhando. Portanto, confortai-vos uns aos outros com esta promessa, com esta profecia, com esta esperança, com estas palavras. Isto que nós vimos na Escritura, que dá narrativa, o desenrolar e a celebração do arrebatamento da igreja, o dia que estamos anunciando globalmente. Por que você vai globalmente? Por causa disto. Para dizer para a humanidade que, veja, vocês são mortais. A vida nesta terra é curta. Há um reino eterno vindo. Foque na imortalidade que está vindo. É por isso que nós estamos indo globalmente, para dizer para as pessoas receberem Cristo, ser nascidos de novo, para que eles possam desfrutar desta vitória sobre a morte. Aleluia. Isaías 25:8, ele realmente celebra aqui como que o Senhor vai destruir, vai tragar a morte para sempre. Ela nunca mais te tocará. Então, no Antigo Testamento realmente celebra a vitória sobre a morte que o Messias vai trazer quando ele vier. Até mesmo Jó. Jó também viu em Jó 19. Estou tocando em poucas escrituras para dar uma perspectiva. Jó 19, versículos 25 a 27, ele diz, no 25 a 27, Jó 19, ele diz o seguinte. Novamente, hoje nós estamos focando simplesmente em como que a morte será tragada na vitória no dia do arrebatamento. Este dia que eu estou anunciando globalmente, ele diz: por causa disso, portanto, vocês devem consolar e confortar uns aos outros com esta esperança, esta profecia, essas boas novas de que naquele dia a morte que perturbou a humanidade por muitos anos, mortalidade e pecado, que praguejou a humanidade, será arrancada, finalmente será derrotada, conquistada. E ele está dizendo, se você sabe disso, então você agora pode viver uma vida cristã vitoriosa e triunfante, significando triunfando sobre as provações e tentações desta vida e sobre a perseguição. Você agora pode ficar firme. Eu sei que eu serei imortalizado, o que é muito maior do que esta vida, este corpo tão passageiro nesta vida mortal e que vai passar. Jó 19:25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver sido destruído, ou seja, pela morte, entretanto, na minha carne, agora a nova carne, o novo corpo, eu verei a Deus. Então ele fala de glorificação. Você só pode ver Deus como Ele é quando você é glorificado. Caso contrário, você não pode sobreviver diante do Senhor. Eu mesmo verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, não outro. Então veja como ele anseia por isso. Muito poderoso. Você vê Jó no Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento que celebram e pronunciam a profecia da vitória que Jesus vai conquistar sobre a morte na cruz do Calvário, e então ele vai transferir esta vitória para a igreja na porta do arrebatamento. Então, qual é a mensagem então que o Senhor está transmitindo aqui?
one of the first things you Uma das see primeiras clearly coisas que você vê claramente é que and todos fallen short of the glory que of God todos Almighty. pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romans chapter 3, Romanos capítulo 3, verse versículo. again, the book of Romans Novamente, chapter o 3, livro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz o seguinte. and we need to terminate this because of time. We are really out of here. So it says, Então ele diz: "For all have pois sinned todos and fallen pecaram short of e the foram glory of God." destituídos da glória de Deus. Então, no versículo 26, ele diz o So nobody seguinte. is exempt. It says, Ele diz: ninguém escapou on this death, this mortality, desta morte, desta this, mortalidade, mortal nature of man, dessa natureza mortal do homem que Deus, pelo seu próprio desígnio, deixou nesta terra. Significando, quando ele sopra, o homem vai murcha, que o homem é como a relva. Hoje eles estão aqui, amanhã o Senhor sopra e eles secam e morrem. Então a glória, a prosperidade, as conquistas são como a flor. Hoje está aqui, amanhã o sopro de Deus toca e então deixa de existir. Então, tudo isso é para que o desígnio de Deus é que a sua vida nesta terra seja temporária, mortal, depois da queda no jardim, para que todos saibam So this disso. is very Então, serious. isso é muito sério. He's saying, Ele está the dizendo wages of sin. So o salário do pecado. Então, his righteousness ele falou, at the present time. So Pois- as to be just, então, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, o Senhor recompensa os que são obedientes. Esta profecia é muito poderosa, você não pode fazer nada, mas entender quão terrível e enorme são as consequências do pecado. A terra inteira, toda a criação, o universo criado, todos os que eram nascidos e os que não nasceram, todos foram presos e sujeitos a essa lei da morte e da mortalidade. Mas ele diz, mas agora há esperança. E essa morte capturou todos, porque você vê Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27, ele diz o seguinte. Também Eclesiastes, capítulo 3, depois de Hebreus. Então, Eclesiastes 3, 11, ele diz, quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam água sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar onde ela cair, lá ela ficará caída. Então, se você ler outra escritura, no livro de Josué, o livro de Josué, se você ler, vocês que estão vendo seus noticiários, vocês podem ver que agora mesmo os Estados Unidos estão deslocando todos os seus pessoais. Eles estão sendo removidos por causa de preocupações com segurança, porque há um perigo. Isso é o que está nos noticiários globais. Os Estados Unidos estão retirando todos o seu pessoal das suas embaixadas do Oriente Médio. Os Estados Unidos estão removendo todos os seus funcionários, a maioria deles do Oriente Médio, por causa de preocupação com a segurança, por causa de um grande perigo de algo que está prestes a acontecer. Isso pode ser uma informação da Intel compartilhada entre os estados que estão por causa da preocupação. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Breaking news. Os Estados Unidos hoje comandaram que todos sejam evacuados. Eles estão removendo parte dos seus funcionários por causa de altíssimas preocupações de segurança. Então, essa guerra de Israel com o Irã está prestes a acontecer, você pode ver isso, mas, portanto, muito sério, povo abençoado. E se você ler os relatórios que eu tenho dado nos últimos 2 dias, que Irã testou armas nucleares, a agência de
que investiga as atividades atômicas. Eles capturaram esses os segredos de Israel, e agora eles disseram que eles já podem atacar todas essas instalações nucleares de Israel, onde estiver o Irã, ameaçando atacar. Então agora é maior a sua necessidade de se preparar para a sua eternidade. Portanto, há mais. Então, o secretário da Defesa, William Cohen, isso está acontecendo muito rapidamente e acontecendo rapidamente agora. Então, novamente, para a nossa conversa, o Senhor Todo-Poderoso está falando a respeito do arrebatamento da igreja, que dentro do arrebatamento ele diz que há esperança. Ele diz também: consolai-vos, encorajai-vos uns aos outros com estas profecias, com estas palavras, com esta esperança, estas palavras, estas promessas. Então, ele vai agora estreitar para falar exatamente o que ele está dizendo, como você, como cristão, deve ser encorajado. Ele diz: é o fato de que a morte será derrotada naquele dia. Você terá essencialmente derrotado o pecado e a morte. O pecado nunca mais vai te tocar e a morte nunca mais vai te tocar. Uma vez que você se prepara bem, você vai entrar na eternidade, no arrebatamento. E abrindo este assunto da mortalidade, o mortal se converterá em mortalidade. 1 Coríntios 15, 50 até o 53, 54. Esta mortalidade e perecibilidade que está lá, agora será destruído. Então, há uma grande mensagem para a igreja e a humanidade que o Senhor transmite do fato que, por um desígnio, Ele fez com que a vida nesta terra fosse mortal. E você vê, a característica disso é que todos, devido à herança que herdaram de Adão, todos agora se tornaram mortais. E a mortalidade do homem é vista na Bíblia como a consequência do pecado. Vocês sabem muito bem, Gênesis 3, 19. Porque do pó você veio e ao pó voltará. Porque você é pó e ao pó você voltará. Então, isso é a consequência do pecado, todos sabem disso. Gênesis 3:19 é uma lei que governa e capturou, alcançou todos criados, toda a criação. Enquanto que em Gênesis 1:21 o Senhor criou tão perfeitamente e disse que tudo era bom e santo, pode durar para sempre agora. Entretanto, em Gênesis 13, então veio a queda. Veio a terrível queda. E a queda que aconteceu em Gênesis 3 trouxe morte. E é por isso que há mortalidade. É isso que nós estamos olhando, esta mortalidade que foi levantada no dia do arrebatamento, ela será convertida em imortalidade. Ele disse: esta é a tua esperança, encorajai-vos uns aos outros com o fato de que a morte será consumida e derrotada naquele dia. Isso é muito sério. Então, nós vemos também em Romanos capítulo 5, versículo 12, isso englobou todas as pessoas, cada ser humano, todos foram prisioneiros disso. Então, Hebreus 9, 27, ele diz, nós já vimos Eclesiastes 3, que todos têm que cair pela morte, até mesmo Josué, quando você lê Gênesis 24, 13, você ouve ele falando que ele vai morrer. Ele diz: eu agora estou prestes a seguir o caminho de todo mundo, de toda a terra. Mas quanto a vocês, lembre-se que todas as profecias que o Senhor Deus deu a vocês, ela se cumpriu corretamente ao pé da letra. Ou seja, todas as boas profecias de bênçãos e as horrendas profecias de juízo. Mas eu quero dar aqui a palavra, quando Josué está dando, a palavra está dizendo, todo vai ter que seguir, todos vão ter que morrer mesmo, a não ser que o arrebatamento aconteça, a não ser que você seja nascido nessas duas situações da Bíblia. Ou você morre ou é arrebatado. Você vê os dois casos, são a exceção. Quando você vê, quando nós aparecemos novamente, a mortalidade nas ruas de Jerusalém. Os dois únicos que não morreram. Então você vê que a lei que governa a morte, a mortalidade, ninguém escapou. Então você vê brevemente que o Senhor, por um desígnio, tornou a vida mortal e perecível nesta terra, ou
passageira, temporária. Hebreus capítulo 9. Então você vê muito claramente aqui em Eclesiastes 3:11 que todos serão alcançados pela morte, a não ser que o arrebatamento aconteça, te encontre santo, então você é levado para a glória. Mas Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 9, 27, ele diz o seguinte. Hebreus 9, 27, ele diz. Neste programa do Mostra-me a tua face. Então ele diz. Assim como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, todos têm um encontro marcado com a morte, porque você vive somente uma vez nesta terra, exceto aqueles casos que nós sabemos, mas ao homem está destinado a morrer, então todos têm um encontro marcado com a morte, e a morte é simplesmente uma porta para o juízo, para a prestação de contas. Então é irreversível. A universalidade da morte, da perecibilidade ou mortalidade, se você quiser dizer assim. E é por isso que em 2 Coríntios 5 ele diz que quando você se despir desta tenda mortal terrestre, você estará dentro de uma casa celestial com Deus. Lucas 16, 19 ao 31, você vê que o homem é rico quando Lázaro morreu e o rico morreu, imediatamente eles estavam em outra vida. E então o rico foi para o inferno e então houve juízo, punição. Então a morte alcançou todos a mortalidade que Deus determinou pelo seu desígnio. Então qual é a mensagem que o Senhor está dando aqui? Ele está dizendo que a vida, pelo seu desígnio, a intenção é que ela fosse desta vida, é ser mortal. É por isso que você vê pessoas adoecendo nos hospitais. Quero dizer, vamos colocar isso junto. A morte existe por causa do pecado. E ele diz que você não pode curar a morte. Você não tem como curar a morte, de forma nenhuma. Somente o Senhor Jesus agora. Então isso cria a necessidade da graça de Cristo, do mediador. Ele que tem o poder de vir e destruir a morte. É isso que o Senhor está fazendo aqui, para que você sinta a necessidade da graça, a necessidade do Messias, que ele venha. Então nós vimos Isaías 40, que todo homem é como a relva, é como a erva do campo, a erva seca e amanhã ninguém nunca mais lembra. E a glória, a prosperidade, que é a flor da erva, também cai. Então todo o orgulho deles é como a flor da erva. Hoje está aqui, amanhã não existe mais. Então, na escritura aqui, no livro de Mateus, então você vê, povo abençoado, o Senhor vem muito claramente na escritura que celebra o arrebatamento, as duas. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 57, ou ao 54, ele exalta aqui o fato de que a mortalidade, a morte será destruída naquele dia, a perecibilidade será destruída, a morte será revestida de imortalidade. Ele diz, essa é a tua esperança. Ancore, põe a âncora da tua esperança de que a morte será derrotada. E você vê a natureza universal da morte aqui, que a morte é universal. É isso que ele está dizendo e nós estamos vendo aqui. E é por isso. Agora, o propósito para o qual o Senhor fez a vida temporária assim é para poder conduzir a vida do homem na terra, para que o homem possa estar constantemente em dependência e necessidade do Deus Todo-Poderoso. E essa é a forma como essa geração está entendendo isso? Não mesmo. Ele diz, Filipenses 1, 23, então, 1000 vezes partir estar com Cristo.
Lucas 1:53, Senhor, lembra-te de mim na minha glória. E ele diz, para dizer a verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Atos 7, versículos 59 a 60. Imediatamente, Estevão estava terminando sua vida nesta terra, estava focado no imortal, no eterno. Ele foi para estar com Cristo, aleluia. Então, há uma escritura em Mateus, no livro de Mateus. Abram comigo lá o livro de Mateus, todos nós podemos ler juntos. Capítulo 9. Mateus capítulo 9. Ele fala a respeito de Jesus vindo para destruir a morte. Vindo para destruí-la, aniquilar, acabar com ela, para destruir a morte. O livro de Mateus, capítulo 9, podemos começar do versículo 20 em diante. Se tivermos tempo, podemos ler tudo. Mateus 9, do 20 em diante. Ele diz o seguinte. Mateus capítulo 9. Neste culto noturno, este culto desta noite, vamos começar no versículo 20, ou qualquer outro versículo. Ele diz o seguinte. O livro de Mateus. Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher enferma. Então você vê como o Senhor apresenta Jesus no Novo Testamento. Agora, finalmente ele veio e Deus Pai o apresenta como a resposta para a morte. Enquanto falava ele, 18, um dos dirigentes da sinagoga que chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Versículo 20 diz: nisto, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda, na orla do seu manto. E ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Que poderoso! Voltando-se, Jesus a viu e disse: tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada naquele momento. Todos esses atos que Jesus menciona aqui diz muito claramente que ele é a resposta. Ele está vindo como o mestre que vai destruir a morte. Então o Senhor fez a vida mortal, temporária, curta nesta terra. E a intenção é muito simples, é uma só. A intenção de Deus era que você possa ver a necessidade do Senhor, para que você possa começar a focar na outra vida, na vida depois desta vida. E ele está demonstrando isso muito poderosamente, que há uma menina morta, e esta mulher que estava morrendo, ela estava em hemorragia, o sangue indo embora, ela iria morrer. Quando Jesus entrou na sinagoga, então, aquela multidão estavam tocando flautas, e ele disse: vão, a menina não está morta, ela apenas dorme. Mas eles riram dele. Depois que a multidão se afastou, pela mão, ele tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Recentemente, eu me lembro quando eu estava em Madrid, o Senhor me mostrou um sonho, as pessoas estavam carregando um caixão. Eu não sei por que eles estavam carregando, talvez eles carregavam, era um pouco alto, talvez estava no ombro deles o sonho. E quando eu cheguei lá, quando eu fui lá, o Senhor... Você vê que o Senhor determinou isso, ele preparou isso. E eu disse: ponha o caixão no chão. E eles fizeram, como eu disse. Então as pessoas fugiram.
recentemente em Madrid. Então eu comecei a gritar. Foi um pouco assim assustador, mas foi muito aterrorizante quando eles viram o morto sentado e então levantando assim. Eles disseram, e eu perguntava, onde está o certificado de óbito? Onde está o atestado de óbito? Por favor, me tragam o atestado de óbito que vocês receberam no necrotério. Então, essa é a prova de que agora ele ressuscitou. Nós precisamos deste portão, o atestado de óbito. Mas você vê muito claramente o Senhor dizendo aqui que ele é a resposta para a mortalidade, para a morte. Até mesmo este que está vindo, ele vai ressuscitar alguém neste ministério. O Senhor está dizendo. Então, a mortalidade por um desígnio, a intenção é focar a humanidade no imortal, no reino da imortalidade em Cristo Jesus, o Senhor, o Rei imortal. Então, para você saber que a vida nesta terra é muito vã, ela vai simplesmente evaporar, ela vai desaparecer, esta vida. É por isso que no livro de João, no livro de João 11, 24, 25, 26 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vem muito, muito claramente que ele é a ressurreição e a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além das consequências do pecado, nós vimos que a morte realmente capturou toda a humanidade. Ele englobou toda a vida, todo homem, todos os que nasceram têm que morrer. Esta é a realidade da morte. Portanto, o Senhor está nos ajudando aqui hoje. Ele está dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra significando. Você vai rapidamente, então, entender que esta vida nesta terra é temporária. Este é o propósito. Que quando nós estamos aqui, nós estamos em um estado temporário. Então é melhor nós focarmos no estado eterno. Então isso se torna um campo de preparação. É por isso que por desígnio ele fez a vida muito curta e ele diz que pelo fato de que a morte que ele encurtou a vida por causa do pecado. Então a morte será destruída, então o Senhor será vitorioso no dia do arrebatamento. É por isso que ele diz, consolai-vos e confortai-vos uns aos outros com essas palavras, porque a morte será acabada, derrotada na sua vida naquele dia. Então nós vemos muito claramente que esta mortalidade que ele está ressaltando e exaltando no arrebatamento da igreja é o que realmente coloca um prêmio naquele sacrifício que Jesus deu na cruz, porque este se tornou o antídoto da morte e da mortalidade. E tornou-se a resposta, a solução para esta vida tão curta, para a morte e a perecibilidade que você vê aqui. Porque morte está em todo lugar, nos necrotérios, em todo lugar. Então, enquanto que a morte é uma punição, um castigo pelo pecado, em que o Senhor nos entregou a morte, é por isso que ele diz, se o homem não nascer de novo... E é por isso que no livro de Isaías, capítulo 57, Isaías 57, ele diz o seguinte. Isaías 57, 57, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte. Isaías 57, 1. Ele diz, o justo perece, ele morre. E ninguém considera isto em seu coração, que os homens piedosos são tirados e levados embora, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Eles são levados antes do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então ele está dizendo que o fato de que Deus fez com que essa vista, por causa do salário do pecado ser a morte, Deus fez a vida na terra mortal, porque o primeiro plano da criação, lembre-se, é que não haveria morte. Então, se o homem tivesse obedecido, não toque naquela árvore, se Adão e Eva tivessem obedecido, não teria acontecido a morte.
Mas no dia que eles tocaram, então a primeira morte aconteceu. Isso é agora quando o Messias foi sacrificado. Gênesis 3:21. Quando Deus sacrificou o cordeiro e ele cobriu Adão e Eva com sangue, com a pele do animal, a justiça, falando da justiça, de que a morte do Messias traria para cobrir a vergonha, para lavar a vergonha do homem. Cobrir a vergonha, a nudez. Então o Senhor está dizendo muito claramente aqui que para o justo, aqueles que são nascidos de novo, quando você olha a mortalidade desta vida, ele diz muito lindamente aqui, que quando a morte vem, a morte os leva e eles são poupados para poupá-los do mal. A morte leva os justos e eles entram no descanso do Senhor. Aleluia! Eles entram na paz. Amados, houve uma desconexão. O profeta do Senhor deve voltar imediatamente. Permaneçam conectados. Louvado seja o Senhor, meus senhores. Amém. Então, para terminar, povo abençoado, você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que a realidade da natureza temporária do teu corpo, do corpo do homem e da vida nesta terra, foi uma intenção do Senhor, foi designada por Ele depois que o homem caiu. Então aconteceu por um desígnio de Deus, que a vida aqui tornou-se mortal. Essa é a mortalidade que vai se converter em imortalidade no arrebatamento e será celebrada esta vitória. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, com estas profecias. Mas se você olhar profundamente, você vai ver que a intenção do Senhor é que realmente que a vida fosse mortal nesta terra. Isto deve nos dar um despertamento e uma lembrança constante de quão temporária é a morte e quanto que nós somos exilados aqui, somos peregrinos, estrangeiros. Não estaremos aqui, nós não somos habitantes da terra, não mesmo. A mortalidade da vida é para nos relembrar disso e levantar um prêmio do sacrifício que Jesus fez no Calvário. Para que agora possamos começar a focar em Cristo e depender dele. E focar no eterno reino, porque isso aqui é muito temporário. Essencialmente, a mortalidade da vida e a perecibilidade da vida. E quão curta é a vida nesta terra. A brevidade da vida deve nos dar um ímpeto ou um chamado para uma vida cristã santa nesta terra. Uma vida cristã santa nesta terra. Porque você vê muito bem que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, agora, você tem aqueles que entraram na glória, mas você tem aqueles que não entraram e eles sofrem o dano da segunda morte. Ele deixa muito claro aqui. Em outras palavras, quando Deus fez a vida breve nesta terra, a intenção de Deus é que a humanidade pudesse olhar para este mundo com todas as suas ofertas como temporárias e vãs e vai durar pouco. Então, automaticamente tem que fazer com que a igreja, a humanidade e o crente a focar na eternidade. É por isso que nós estamos indo de nação em nação para dizer para eles focarem no imortal que está vindo, para focar nesta. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta promessa de que naquele dia a morte será derrotada. Então, você já pensou que o seu corpo, quando morre, começa a se decompor?
Por isso que nesta vida o seu corpo está se corrompendo. Diabetes, leucemia, câncer. Foi isso que Deus determinou para que você possa estar constantemente ciente de que isso aqui é transitório, é temporário. Mas você tem um lar eterno. É por isso que você vê Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz, mas a nossa pátria está no céu, não é daqui. Não é daqui. É por isso que não importa quanto, talvez alguém está lá, coloca muitas tatuagens, e fazendo musculação, tendo músculos, ou ele é um corredor, qualquer que seja, o corpo forte, você vai ver que lá no fim, você vai descobrir que eles também ficarão fracos, com enfermidades, e ele morre também. É assim como Deus tensionou, quando Deus já determinou. Mas ele quer ter certeza de que ele trouxe os medicamentos apenas para melhorar um pouco, para trazer uma remissão aqui da dor, da condição, mas nunca estes remédios, a ciência vai curar a morte. Eles continuam morrendo, as pessoas continuam morrendo. E ele diz, foi o desígnio de Deus, que quando você vê que esta vida é tão mortal assim, então isso deve nos atrair e fazer o nosso foco se voltar para o dia do arrebatamento, nos preparar em santidade para o dia do arrebatamento, porque a morte será derrotada, então será convertida em imortalidade. A morte terá sido aniquilada, o aguilhão da morte, o ferrão da morte será arrancado e destruído. Tudo isso é intencional. Então, porque a morte é consequência do pecado, mas o Senhor, na sua sabedoria, ele usou isso para poder dar um prêmio e ressaltar e valorizar o sacrifício de Cristo, o valor de Cristo na vida do homem, a necessidade de Cristo na vida do homem, na vida dessa terra. Portanto, ele pega esta mortalidade e ele coloca ela toda no dia do arrebatamento e diz, vocês serão transformados, a mortalidade será transformada em imortalidade. Ele diz, essa é a tua esperança. Portanto, você pode ser perseguido, você pode sofrer aqui, mas fica firme com Jesus, porque naquele dia, esta mortalidade será revestida de imortalidade e a morte será tragada na vitória. Ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros com essa profecia de que o Messias está vindo para te levar para a glória, tendo destruído a mortalidade naquele dia. Povo abençoado, isto é para simplesmente relembrar vocês de que a vida nesta terra é temporária e este mundo não é o nosso lar. É por isso que nós estamos indo por todo o mundo, dizendo para eles que nós vimos o reino de Deus, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi o Messias vindo. Então, preparem-se para ele. Isso aqui é temporário. Isso está cheio de diabetes, hipertensão, leucemia, hemorragias, fibroses, câncer de seio, depressão. Não importa se você é o homem mais saudável da terra, você ainda vai chegar neste ponto, onde você está na sua casa, você está dentro de casa, você não quer sofrer acidente, você se tranca dentro de casa, mas a morte vai te alcançar, porque este é um desígnio. Então, eu clamo. Ele falou, o que hei de clamar? Eu clamarei que todo homem é como a erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele diz, e a intenção de Deus é para que o fôlego de Deus é que traz a vida no final. Então, este é o encorajamento que eu quero trazer para vocês, povo abençoado, que o Senhor prometeu coisas maravilhosas. Ele prometeu eternidade. Eu quero terminar com o livro de Provérbios, Provérbios 22, 3, para estarmos bem encorajados quando partirmos nesta noite, no programa desta noite, a respeito o programa do pastor Victor. Provérbios 22, 3, ele diz o seguinte. Ele diz, Provérbios 22, 3, o homem prudente, ele percebe o perigo e busca refúgio.
Mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ele diz o seguinte. Ele diz. Novamente, Provérbios 22, 3. Ele diz em outra versão agora. O homem prudente, quando ele percebe o perigo e busca refúgio, ele se esconde. Mas o inexperiente, a pessoa simples, ela continua andando. Então, o perigo está vindo, prepare-se para o arrebatamento. Isaías 57, 1 e 2, ele diz que o justo, ele é levado embora, antes que venha o mal, ele é levado embora e entra na paz de Deus, no descanso de Deus. Então, vocês veem que os justos morrem, eles são simplesmente livrados da perseguição, tormento, calúnia, zombaria, e entram no descanso de Deus. O trabalho desta vida acaba e eles entram na paz de Deus, o justo. E ele diz: a mortalidade que caracteriza a vida nesta terra, ele exalta o fato de que naquele dia ela será derrotada no arrebatamento. Mesmo que seja consequência de 3:19, consequência do pecado, mesmo assim, que na verdade é para nos relembrar aqui, nesta terra, que este mundo não é o nosso lar, é temporário. Prepare-se para a sua casa, o seu lar eterno. Filipenses 3, versículos 20 e 21. É a glorificação, o processo que eu vi, que vai te converter, te transformar até você entrar. Então, que o Senhor os abençoe, enquanto fechamos e devolvemos para o pastor Victor. Mas estejam encorajados. Portanto, encorajai-vos e consolai-vos uns aos outros com estas palavras, de que naquele dia a morte será tragada na vitória. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que querem receber o Senhor, digam: meu Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu entendi que a vida nesta terra é muito curta, entretanto, tu me trouxeste vida eterna quando tu morreste e ressuscitaste no Calvário. Senhor, hoje eu me arrependo de todo o meu pecado e eu recebo o dom da vida eterna. E eu te peço, meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para me focar na vinda do eterno reino de Deus que está vindo. Senhor, ajuda-me a trazer esse conhecimento para muitas pessoas nesta terra, para que naquele dia eles possam se arrepender e receber Jesus, para que eles também possam entrar no eterno reino de Deus que tu preparaste para eles. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. O Messias está vindo. Obrigado.